Olá, muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal, onde todos os dias nós falamos de oração, leitura da palavra e devocional. Amém? Desde já quero te convidar para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Curte e compartilha para que muitas outras vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? O tema do nosso devocional de hoje é Conhecendo a Voz de Deus. Amém? Estou aqui com a minha Bíblia. Glória a Deus. O devocional já está pronto. E você está pronto? Vamos? Tá na hora. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo do versículo 7 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. E há de ser que se te chamares de novo, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes. Então veio o Senhor e pôs-se ali e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Amém. Glória a Deus. O tema do nosso devocional de hoje, como eu falei no início, é aprendendo a ouvir a voz de Deus. Você tem dificuldade de ouvir, de discernir a voz do Senhor? Você já ouviu o Senhor falar com você alguma vez? Seja de forma audível, seja numa sensação, seja não sei, de alguma maneira você já ouviu o Senhor falar com você? Às vezes a gente tem essa dificuldade de ouvir a voz de Deus. A gente sente uma coisa muito forte e a gente fica: será que é da minha cabeça? Será que sou eu? Né? Será que é que está acontecendo? Né? E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive esses dias atrás, onde Deus ministrou muito claro no meu coração acerca disso, de ouvir a palavra, de ouvir a voz de Deus, estar aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eu e meus amigos fizemos uma viagem de férias e a gente não tem muito costume, né, com estrada. A gente não conhece muitos lugares, não conhece assim muita estrada. E a gente foi no modo GPS mesmo, né? E quando nós estávamos retornando, o GPS jogou a gente para um outro lugar, porém a gente ia sair no mesmo lugar que se a gente tivesse passado pelo caminho de costume. Mas a gente ficou meio confuso, ficou meio com medo. A gente não sabia se aquele caminho era seguro ou não, porque a gente nunca tinha passado por ali. Pedimos informações, as pessoas confirmaram: o caminho é esse mesmo, pode ir. E fomos por aquele caminho completamente desconhecido, onde a gente não conhecia nada, não sabia nada, mas fomos ali confiando, né, no GPS. Chegou algum dado momento, o GPS mandava a gente virar para a direita, a gente virar para a esquerda. E por conta da gente desconhecer aquele caminho, a gente começou a desobedecer o GPS. E a gente começou a ficar muito nervoso, porque a gente não conhecia aquele caminho, a gente não sabia se o GPS não estava surtando, até porque o GPS é um aplicativo, né? E está sujeito a erro da mesma forma. E enquanto a gente estava nessa questão, o Senhor estava ministrando algo ao meu coração. Quantas vezes, né, querida, a gente não tem essa dificuldade de ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor? Aqui na palavra que nós lemos,
A palavra de Deus fala que naquele tempo isso não era comum, ouvir-se a voz de Deus. Então Samuel desconhecia a voz do Senhor. Samuel não sabia quem estava falando com ele. Quando ele era chamado, a palavra de Deus fala que ele levantava e ia até Eli. Ele chegava até Eli e falava, eis-me aqui. E Eli falava com ele, eu não estou te chamando. E ele voltava a deitar. Isso aconteceu por 3 vezes. Até que ele entendeu e falou com Samuel, olha, se isso acontecer mais uma vez, você fala. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Certamente era o Senhor querendo falar com Samuel. E assim Samuel fez, obedecendo. Ele obteve ali sucesso, ouviu a voz de Deus, entendeu o que Deus queria com ele, né? O Senhor falou com ele o que iria fazer. E ali, a partir daquele momento, Samuel e o Senhor começaram a ter um relacionamento de intimidade. O Senhor falava com Samuel e Samuel ouvia a voz do Senhor. E nesse dia que aconteceu essa situação comigo e com a minha família, era engraçado porque o GPS mandava a gente virar, a gente não obedecendo, e aí passávamos direto e ele recalculava a rota. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, aumentava-se o tempo de viagem, porque a gente não passava pelo caminho que o GPS falava pra gente passar. E Deus falou comigo, Nadier, quanto mais vocês não ouvirem a minha voz, e quanto mais além de não ouvir, não obedecerem, mais longo vai ser o caminho, mais longa vai ser a trajetória, mais longa vai ser a viagem, e mais distante do lugar em que vocês querem chegar, ou que eu quero que vocês cheguem, vai ficar mais distante. E eu falei, Senhor, é verdade. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir a sua voz. Às vezes a gente fica nesse impasse. Será que Deus tem razão? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que Deus tem razão no que Ele está falando? Será que isso está certo? Será que isso está errado? E quando a gente fica com esses questionamentos e nessa demora em obedecer ao Senhor, né, nessa demora em fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer, o tempo da chegada aumenta. O que estava programado para 40 minutos agora aumentou mais 10 minutos. Então o que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã é que a gente busque ter discernimento de ouvir a voz dEle. Que a gente busque ter discernimento de saber quando é Ele que está falando. E não só saber, mas aprender a obedecer. Porque às vezes a gente sabe que é o Senhor que está falando. A gente sabe discernir que é o Senhor. Porém, a gente não obedece à voz do Senhor. A gente fala, eu não vou, eu não estou pronto, eu não quero, eu não consigo, eu não posso. E isso aumenta o tempo de viagem. Isso te distancia, né, do destino, te distancia da vitória, te distancia da onde você quer chegar. Samuel recebeu uma instrução de Eli e ele fez exatamente como Eli o instruiu. Faça exatamente como o Espírito Santo está te instruindo. Faça exatamente como o Senhor está falando com você. Ouça a voz dele e não perca tempo desobedecendo. A desobediência nos leva para longe de Deus. A obediência nos aproxima de Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te pedir discernimento. Discernimento de espírito, de mente, Senhor, para que nós possamos discernir, Senhor amado, quando o Senhor estiver falando conosco. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse momento aqui, por essa manhã de bênção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos desamparou. Te entregamos a nossa vida em Tuas mãos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar nos abençoando e guardando e nos ajudando a obedecer a Tua voz e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Te espero amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Não vai faltar, porque a gente está seguindo para a honra e glória do nome do Senhor. Beijo!